Boa tarde, gente amiga. Hoje o programa vem recheado de coisa boa. Hoje nós teremos entrevistas, teremos novidades, informação, espiritualidade e energia. É energia para vocês que estão em casa. Hoje nós vamos saber sobre os direitos do consumidor. Você sabia que aqueles apagões que nós tivemos da energia elétrica no ano passado, também tivemos no ano retrasado, aquela TV que queimou, não interessa o tempo da TV. Será que tem direito à indenização? Não sei, né? Com esses temporais. E as enchentes que estragam lá o cabeamento da luz fora da tua casa? Caiu o poste, faltou luz. Será que tem indenização? Muita gente não sabe os seus direitos. Nós vamos conversar sobre isso também. Vamos falar sobre os pedidos de orientação, vamos falar sobre o jogo de búzios e também sobre todo o trabalho realizado na Casa de Iansã pelo Pai Mário de Oxalá. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossas amigas e nossos amigos. Hoje um dia bem corrido para nós, né, Viviane? Uma coisa bem gostosa, como eu digo. Muito trabalho, muita ação, muito tudo. Né? E tudo isso que a Viviane estava falando sobre direitos do consumidor. Muitas vezes o consumidor, que é você que está aí do outro lado, que somos nós também, muitas outras pessoas, não sabem direito daquilo que é o seu direito, né? Que é o seu dever até propriamente dito, porque a partir do momento que tu compra algo, tu tem um dever e tu também é guarnecido por uma lei, por um direito que você tem. Então hoje nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso também. E eu já estou aqui então com meu amigo, meu colega, já posso me garantir colega, né? Nojenta. Dr. Wander Lúcio Baum, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse direito do consumidor que parece que ainda é um campo nebuloso para as pessoas. Isso é verdade. O direito do consumidor hoje é um assunto para nós corriqueiro, de atividade intensa, e muitas das pessoas infelizmente não sabem o comprometimento que as empresas devem ter no fornecimento do serviço, na prestação do serviço para cada cidadão. Falaste um ponto bastante interessante, doutor Wander Lúcio, que é a prestação de serviço. A luz. Vamos falar sobre a luz, que foi um grande problema nos últimos, e aliás tem sido um constante problema ali pela Cidade Baixa, pelo bairro Medianeira, a Zenha, a falta de luz. E nós temos aqui em Porto Alegre, assim como temos na área metropolitana, outras agências que prestam este serviço, que é o fornecimento da energia elétrica. Estou correta? Correta. Esse serviço, esta prestação de serviço, esta questão de energia, ela felizmente para nós, ela está alicerçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Toda a prestação de empresa de energia elétrica, ela tem que atender a necessidade do consumidor. Em havendo problema nessa prestação, seja por um fator atmosférico, seja até mesmo por uma inundação, a empresa responsável pela energia é sim responsável direta pelos problemas que acabam ocorrendo nas residências, como queima de equipamentos muitas vezes caros, dificuldade que as pessoas têm até mesmo de acesso à residência e outros tipos de problema, por exemplo, como sobrecarga de energia, incêndio. Toda esta problemática ela está garantida e assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, aquela pessoa que tem o computador conectado e dá aquela sobrecarga de energia, ou, a gente sabe, falta a luz e quando volta, puf, volta com apaga. Sobrecarga, exatamente. Nestes casos, o que as concessionárias relatam? Primeiro que não é um problema diretamente vinculado com o serviço deles, o que não é verdade, porque a companhia de energia ela tem que criar dispositivos capazes de evitar esse tipo de situação. Na maioria dos casos alegam que a pessoa tem que se dirigir, por exemplo, à CE, e lá fornecer dados a respeito dos equipamentos, fazer orçamento, esse tipo de coisa, para depois verificar no procedimento interno se as pessoas têm ou não o direito de um ressarcimento. Em mais de 80% dos casos que eu verifico e que eu atuo, se tem a certeza de que a empresa não vai indenizar o consumidor.
É aí que entra a grande questão. Primeiro, porque o consumidor ele não é obrigado a se sujeitar a esse tipo de procedimento. O consumidor, por vontade própria, pode fazer diferente e inverter a situação. Ele pode notificar a empresa, independente de fornecer relatórios sobre orçamento maior ou orçamento menor, e solicitar que a empresa faça esse pagamento em função do problema ocasionado. A empresa, aqui em Porto Alegre, é a CE. CE, exatamente. Não o dono lá, a empresa do computador. Não, a empresa de fornecimento de energia. Da luz, a ali, CE, da energia. exatamente. Aqui em Porto Alegre, CE. Ela que vai ser a responsável por essa indenização, independente se eu vou ter orçamento disso ou orçamento daquilo. Ela é obrigada a indenizar. E o Código assegura isso justamente no seu artigo 14, quando fala da responsabilidade na prestação de serviço. Então, quando a CE assumiu o fornecimento da energia, ela já também, provavelmente, já previa esse tipo de desgaste. E além disso, além de prever a possibilidade de desgaste, ela tem que criar, por obrigação legal, mecanismos para a proteção do consumidor para que isso não ocorra. Em ocorrendo, o grupo que trata a respeito da energia, ele está lucrando com isso. A CE está lucrando com essa atividade e, portanto, tem a responsabilidade por indenizar os prejuízos do consumidor. Então, outro exemplo que a gente viu muito é quando o pessoal que mora aí sabe que acontece ainda de passar galhos ou então caminhões e arrebentar os fios. Exatamente. Nós temos um problema imenso hoje e isso se verifica praticamente em todas as esquinas de todos os bairros da cidade, que ainda se verifica postes de luz de madeira. Isso é inconcebível. Uma situação dessa, por mais que seja tratado o material, a madeira, o poste de madeira, é evidente que o intemperismo faz com que ele vá se depreciando nas suas condições específicas e futuramente acabe caindo, ou até mesmo uma batida de veículo, o poste cai. Todas essas circunstâncias são de obrigação e previsibilidade da própria concessionária de energia. Uma pergunta, doutor Lúcio, em cima então dessa situação dos postes de madeira. Correto. Há um vendaval, certo? Uma tempestade, cai um poste sobre um carro. A concessionária de energia elétrica, ela é obrigada a ressarcir esse veículo? Com toda certeza e com todo amparo legal, tem sim a obrigação de indenizar este veículo, porque aquele poste é de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia. Uma outra questão, então, já que nós estamos falando das intempéries? Independente da condição atmosférica, aquele poste foi colocado ali por alguém e alguém tem a responsabilidade e a necessidade de prever esses eventos naturais. Então, quer dizer, com raio, com chuva ou sem essa forma, caiu o poste, diretamente responsabilidade da concessionária, indenização. E a questão, doutor Vanderlúcio? A questão, muitas vezes, como nós vimos, por exemplo, nesses temporais, buracos que se abrem, certo? Por obras ou uma empresa de água e esgoto, ou até mesmo por uma empresa de telefonia, ou por uma empresa elétrica, né? Caiu um carro, caiu uma pessoa, se machucou, certo? Que essa pessoa tem, de que forma essas pessoas têm que agir? Essa pessoa primeiro vai ter que buscar a responsabilização da pessoa, do organismo que administra aquela condição. Por exemplo, abriu um buraco na rua, deu uma tempestade, subiu o nível da água, se criou um buraco e o veículo bateu, caiu ali dentro. De quem é a responsabilidade? De plano, sem precisar pensar muito, já se verifica que o município é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores responsáveis pela condição, porque a pavimentação pública pertence ao município. A questão de saneamento básico, de indicar, por exemplo, a Corsan, esta responsabilidade pode vir a ser solidária dependendo do que nós estamos falando. Se existe ali um duto pluvial de responsabilidade da administradora de águas, ela também vai responder solidariamente com a prefeitura, por se tratar de uma via pública. Gente, muito importante vocês agora prestar atenção nessa explicação, porque a quem eu recorro? Gente, essa questão da solidarismo, se vai para a prefeitura, se vai para a Corsan, se vai para a CE, se tem que notificar a CE, e as pessoas perdem a credibilidade. Eu vou lá encaminhar, não vou receber nunca mais. É por isso que nós estamos aqui com o Dr. Vanderlúcio.
Porque você tendo um advogado que vai lhe representar, você não vai estar lá naquelas filas de quilômetros e muito menos vai estar colocando na justiça ou reclamando no lugar errado. Aí você para de ser aquele bonequinho que manda para cá, manda para lá. Não, mas você tem que ir lá naquele órgão, lá naquele balcão lá em cima e assina aqui. Não, mas não é aqui, é lá embaixo. Por isso nós temos representantes legais. E aqui, como o Dr. Vanderlúcio disse, um buraco no asfalto. De quem é a responsabilidade? Cai uma criança, cai uma pessoa, quebra a perna, é um acidente grave, porque aquela pessoa não vai trabalhar, aquela criança deixou de brincar quando não tem danos permanentes. Sem dúvida, trata-se até de um fato criminoso, porque se alguém caiu naquele buraco, se criou ali uma situação de uma lesão corporal, a pessoa se machucou, ou teve uma lesão leve, ou teve uma lesão grave. Independente disso, há sempre um responsável atrás do ente público. Isso é o que se tem de verdadeiro. Essas pessoas devem ser responsabilizadas na medida das suas competências. Essa é a situação básica. Tá aí para vocês saberem, você que tem pessoa também de idade, que transita pela rua, também tem aquela coisa do virar o pé, tropeçar, cair. Isso é responsabilidade, muito sim. Comum nas calçadas irregulares. Infelizmente, nós não temos aquela cultura de reclamação por ofício, mas essa situação, sem dúvida nenhuma, é importante. As pessoas têm de fazer a manifestação, seja através do próprio site da prefeitura, onde se tem ali uma oportunidade para o cidadão fazer uma reclamação, ou até mesmo através de um meio oficial, o correio. É necessário que seja notificado o ente público para que ele tome a providência necessária para evitar esse tipo de situação. Tá aí para vocês, então, a primeira explicação aqui sobre a questão das concessionárias, da prestação de serviço e também quando acontece esses problemas de falta de luz, de problema de cair ali na calçada, de enfiar o pé no buraco ou até perda do carro, né? Quando cai a árvore ou quando cai o poste, para quem eu corro? Tem aqui o Dr. Vanderlúcio Baum que vai lhe explicar. Tá aí o telefone? Tá o telefone ali, meninos? Colocaram o telefone? Você liga, deixa um recadinho para ele, né? Claro. Ou então, diga daqui a pouquinho que ele vai atender a ligação e vai poder lhe orientar como encontrá-lo com todos os dados, tá? E quem se machucou é importante levar o boletim de ocorrência, não é? Sim, em toda circunstância de uma eventual lesão corporal, é necessário sim primeiro fazer uma ocorrência policial e posteriormente ser encaminhado para fazer o exame de corpo de delito, onde caracteriza ali a lesão. Então, caiu, deu problema que ele já explicou aqui no programa. Machucou, faz ocorrência na delegacia, a mais próxima ali. Qualquer delegacia do estado aqui, ela tem a obrigação de receber a pessoa para poder denunciar este acontecimento, porque este fato é um fato de interesse público. E aí já faz o corpo. Eu já gosto do Palácio da Polícia. Que é o mais convencional. Já está ali, o ML do lado, já faz ligeirinho, já resolve tudo. Verdade. Ela vai pela praticidade, né? Ela gosta da praticidade. Ela gosta tudo concentrado ali no mesmo ambiente. Tudo no mesmo ambiente, ela já corre para lá. Mas a pessoa que está machucada não vai conseguir ir na delegacia na hora. Não, mas não há necessidade de se fazer uma ocorrência naquele momento do evento, porque muitas vezes quando a pessoa tem que ser medicada e ela é levada a um hospital, até mesmo no próprio hospital pode ser feito isso, ou logo após sair dali ela pode se deslocar e fazer alguém por ela. É uma pergunta que eu ia fazer. Uma delegacia de plantão, é uma pergunta que eu ia fazer. Alguns hospitais em Porto Alegre têm. Pronto-socorro tem, e quando a pessoa não pode, porque por questão de saúde não tem como sair do hospital, um familiar pode inclusive fazer ocorrência por ela. Pega o BO do hospital. Ou ela mesma vai na delegacia e informa que fulano de tal está hospitalizado por decorrência de um evento acontecido na rua. Porque nós já tivemos alguns processos relacionados até à prefeitura pelas calçadas, né? De pessoas que caíram nas calçadas, calçadas mal cuidadas, com buraco, lajes fora do lugar, e teve até um grande processo da prefeitura para reativação, para revitalização dessas calçadas. Por quê? Porque a prefeitura foi punida várias vezes por esse tipo de acidente. Ela tem essa obrigação, isso causa um prejuízo muito grande para as pessoas, ou seja, porque não podem trabalhar em função do acidente, ou porque tiveram algum dano patrimonial, seja um carro, bem qualquer, isso efetivamente tem que ser apurado.
já sabem, né? Guardem todos os comprovantes, tudo certinho. Eu já tive um caso de uma amiga que a mãe caiu, tropeçou no cordão da calçada que estava desregular e quebrou o fêmur. 6 meses essa senhora ficou acamada. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser muito bem estudado, porque depois dói, sabe aonde? Não só no coração, como foi dessa minha amiga, mas no bolso, por causa da medicação, de toda a fisioterapia. Quer saber mais? Tá aí o telefone do Dr. Vander Lucibaum. Tem mais aqui assunto. Eu tenho outra pergunta para fazer sobre a CE, a história da troca de lâmpadas do poste. Quero perguntar quem paga esta conta. Daqui a pouquinho eu já venho com esse assunto. Fica aqui com a gente, vou dar uma aguinha para ele. Tá vendo, gente? Eu acho muito importante a informação, e muitas vezes, até ele me perguntava, que é o Dr. Vander Lúcio, mas as pessoas se interessam por esse assunto, até nós estávamos falando sobre o Hugo Chaves, as pessoas se interessam. Por quê? Porque um programa de TV, ele traz informação. Quem já não teve o problema da falta de luz e quando volta, estoura a lâmpada, queima a televisão, computador, aí tem aqueles coisinhas que se usavam antigamente, que era no break, queimava sempre e não sabia recorrer. E tudo isso é bolso. E até nós temos outro, eu tenho uns outros questionamentos com o Dr. Vander Lúcio. Nós vamos gastar também. ele hoje. Hoje nós vamos gastar, que até em sentido das máquinas de cartão de crédito, que muitas vezes muitas empresas deixam como... os clientes vão embora, já aconteceu comigo algumas vezes aqui na Zona Sul, de não ter a luz ou do telefone ter caído e a empresa perder. Sim. Eu sei que daqui a pouco teria que ter como aprovar, mas daqui a pouco eu vou lhe perguntar, doutor. Isso aí é um questionamento... Sem falar nos mercadinhos, que é aquele trabalhador que Exato. ganha no dia, que tem que trabalhar com aquela carne, com aqueles frios, e queima o frigorífico. Perdem tudo. Né? Porque passa 1, 2 dias sem luz. Exato. Às vezes não queima, fica sem luz, como nós tivemos ano passado. E se for por algumas horas ainda, o material perde a propriedade, já não pode ser vendido ao consumidor. E aí, se for multar porque está deteriorado, recebe multa. Se não fecha, né? Sem dúvida. Agora, será que foi culpa dele? Então, tudo isso... Olha, hoje... Mas, gente, era tudo que eu queria. Era um advogado que nem Dr. Vander Lucibaum aqui no programa. Hoje ele vai passar o dia conosco, o dia conosco, a tarde conosco. Nós aqui, você aí convivia na TV e o Dr. Vander Lúcio aqui conosco aqui para nos tirar muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos. E eu tenho que avisar vocês que terça-feira, dia 12 de março, presta atenção aí você que está me assistindo, você que é fã de carteirinha aqui do programa. Terça-feira, 12 de março, o programa vai começar mais cedo. É um jogo de futebol. Até o pessoal me ligou, Vivi, não teve programa, teve jogo? Não, só um pouquinho. Terça-feira, dia 12, excepcionalmente, teremos jogo de futebol mais tarde. Então, o programa vai começar às 15h30, certo? 15h30. E você que sabe que tem todos esses assuntos importantes do seu bolso, este programa vai estar sendo reprisado. Aí chama lá a filha, a irmã, a avó, para saber sobre esse assunto. Porque às vezes elas teimam, né? Elas teimam, porque antigamente não se conhecia essas leis, Pai Mário. Não, até hoje em dia, Viviane, essas leis ainda elas estão obscuras para muita gente. A gente sabe que tem a delegacia do consumidor, de defesa do consumidor, mas a gente não sabe como agir. A gente não sabe como chegar até lá, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o meu aparelho era tão barato, mas tem que saber. É bolso, é o teu direito de consumidor. Da mesma forma que te cobram impostos sobre muitos produtos, tu tem direito de reclamar aquilo que também te é tomado por um defeito ou por alguma pane. Não paga a luz para ver se eles não cortam. Exatamente, exatamente. Daqui a pouquinho eu já volto. O Dr. Vander Lúcio tem mais aqui coisas para perguntar para ele. E agora eu vou lembrando vocês que aqui no programa nós temos também um serviço, né? Que é quase de utilidade pública. Pois então. Que é o serviço de orientação espiritual. Você pode conhecer nosso site, vivianedeançã.com.br, e ali você vai conhecer toda a história da Casa de Ançã, de todas as atividades da Casa de Ançã. Agora, sexta-feira, dia 22, teremos mais uma vez a sessão de Umbanda. Exatamente. Já foi marcado, dia 22 de março, teremos sessão de Umbanda de caboclos. Isso. Certo? Isso. Então, o pessoal que gosta de Umbanda, de tomar o passe, a defumação, tem que deixar o nomezinho lá na Casa de Ançã, liga para o 3084-3434.
E o pessoal que quer consultar, está chegando aí o prazo final da promoção. Até o dia 23, até sábado, dia 23. Depois disso dia 23 é num sábado. 22 é sexta? Exatamente, até o dia 23, desconto especial, 30% de desconto para você, certo? No cartão de crédito, Banri, Master, Visa ou à vista também, tá? Então liga lá, 3084-3434, agende sua consulta, a Cleuzinha está lá, nós temos uma equipe lá para atender o telefone para você. Os jogos são tanto comigo, Pai Mário, quanto com a mãe Viviane Giançan, todos os dias, ok? Então liga lá, marca, só assim, gente, 2 dias no mínimo, um dia, tá? Tá muito difícil de conseguir de um dia para o outro. Do dia para o outro não tem. Tá muito não difícil de conseguir. Tem que agendar para 2 dias de antecedência. Exato. Realmente, a gente tem muita atividade. Na Casa de Giançan, a gente realmente trabalha, faz religião, atende as pessoas de uma maneira que a gente busca auxiliar, mas também busca resultados. Então, esse comprometimento a Casa de Giançan tem e a gente está aqui para trazer para vocês toda essa informação. Mas quer ver como aquilo que acontece na sua vida também acontece na vida de outras pessoas? Nós falamos aqui da área do direito. Agora vamos falar da parte espiritual. Pai Mário, tem recebido e-mails, muitos e-mails ligados à saúde, que é uma área que o senhor gosta muito. Gosto muito. Gosto muito. Então, não é que ele goste da doença, tá, gente? Não é isso, gente, não é isso. Mas é que a área da saúde, como todos bem sabem, eu tive vários problemas de saúde, mas é uma área que os nossos orixás nos respondem muito bem e com uma certa agilidade. O que é muito dificultoso, muitas vezes, questão de união ou até mesmo questão de abertura, na área da saúde ela é muito objetiva. Que é o caso aqui que eu tenho de uma amiga que me conta o seguinte problema. Vivi, há 5 anos atrás eu tive um problema de câncer de mama. Estou em tratamento. Normalmente, quando existe realmente a histórico de câncer de mama, procure o seu médico. Muitas vezes, por 5 anos, as mulheres, ou homens também têm câncer de mama, viu? Continuam fazendo a manutenção da medicação, tá? No entanto, agora, ao final do 5º ano, observei um inchaço na mama esquerda, que é a mama contrária da que eu tive câncer. Vou fazer os exames, prometo pra ti. Ela já sabe que eu vou puxar as orelhas, né? Ela já sabe. Mas sempre me disseram que este problema de mamas foi depois que meu marido arrumou uma amante. Ops. Isso há 7 anos atrás. Eu sei, já largou dela, mas eu acho que a coisa não ficou bem resolvida. Afinal, o que está acontecendo comigo? Tratou, fez todo o trabalho médico e agora, no final de começa a aparecer uma coisa estranha no outro. Qual câmera que vai, Guris? Só que hoje nós estamos com uma mesa só e 2 copos na mesa. 2 taças. Então, vamos lá. 2 taças. Tá ok. Olha, Viviane Giançan já respondendo junto com Oxum. Iemanjá não é feitiço, tá? Não é feitiço. Não é feitiço. Não é feitiço. Não vamos colocar a culpa de uma doença que está corroendo ela, que tem alguns agravantes, em cima de um feitiço, porque no caso dela não é feitiço. Tanto Giançan quanto Oxum respondendo aqui, se vocês puderem ver, a Giançan e a Oxum respondendo direto, que não é uma questão de feitiço. Isso é uma questão mesmo física e uma questão de saúde de fato, tá? Então, assim, minha amiga, ó, se você ficar se preocupando nesse seu caso, você tem uma dúvida em relação se foi um feitiço ou não, se você ficar se preocupando, foi feitiço, nós já conversamos sobre isso. O teu espiritual vai começar a ficar abalado, vai começar a ficar doente. A partir do momento que o teu espiritual fica doente, os teus guias, a tua iluminação e a tua energia que tu tem, que é a energia que o nosso corpo emana, ele não vai conseguir te ajudar no problema que tu tem. Tu está com algum problema no seu seio, contrário do outro, mas quem pode te dizer na realidade qual é o problema é o seu médico. No caso dela, um tratamento médico tem que fazer. Só que este tratamento médico não tem a ver com feitiços que fizeram para você. Então, teu problema de câncer de mama foi um problema criado pelo seu organismo, não por forças ocultas, ok? Então, quer dizer, esse câncer que ela teve, ela deixou claro que ela teve o câncer, mas fez todo o tratamento, né? Isso é bem importante, né, doutor? Porque
negligenciar a doença não é legal. Não. Sem dúvida nenhuma, a doença é uma situação de prioridade. A pessoa deve estar destinada a olhar para si, verificar a situação e ir atrás dessa discussão para objetivar, solucionar esse problema. Tá aí, né? A gente pensando bem, essa questão do câncer de mama na Semana da Mulher, né? É um assunto bastante delicado, mas realmente temos que ver, afinal, a causa. No caso dessa senhora, já mostra ali que é um assunto muito ligado à saúde realmente dela, então procure a orientação médica. Vocês, mulheres, que observarem, que se tocarem, observar qualquer tipo de caroço ou vermelhidão, vão direto ao seu ginecologista, procure o hospital e peça a avaliação de um profissional, tá bom? Outro dia, num atendimento, Viviane, uma pessoa me perguntou assim, Pai Mário, mas de que forma o senhor pode ajudar em relação à saúde? Né? Que eu me referi em relação a alguns axés que são feitos. De que forma esses axés vão operar com você? Na sua energia corporal e em todos os médios espirituais, como alguns doutores, certo? Como o Dr. Fritz, como o Dr. Bezerra de Menezes, que vão junto para lhe dar um encaminhamento, quando se trata de uma fase umbanda, certo? Quando a gente faz esses axés para santo, é aquele ponto que os nossos orixás vão ajudar a mostrar para o seu médico o problema que está ocorrendo. Né? Então é um ponto bem certo e bem direcionado a isso. Então ela pode, essa nossa amiga, fazer um axé para Oxum. Com certeza. Para justamente tentar bloquear a evolução. Dessa inflamação, desse câncer, que vai dizer o médico, né? Para que isso não evolua. Porque na realidade, Viviane, só para entender quando tu disse em relação a bloqueio, para bloquear, digamos que a minha mão, ela se torna um câncer, tá? Quando você faz a rádio, que você faz todo o tratamento para o câncer, esta rádio, ela mantém aquele nódulo em uma posição. E quando você faz um tratamento espiritual, a energia do seu corpo, certo? Através dos orixás, da canalização dos orixás, fazem esse mesmo invólucro, entendeu? Mantendo essa doença de uma forma que os médicos possam trabalhar em cima dela. Esse câncer, tá aí a explicação. Tem mais um pedido de orientação aqui, que está relacionado ao amor. Esse é o concurso, né? Esse é o grande... Tanto na espiritualidade, quanto nos consultórios advogados. Né? Divórcio é papel... Divórcio, separação... Corriqueiro. Isso é corriqueiro. Então, vamos lá? Vamos embora. Meu Deus. Me separei do meu marido há 7 anos. Ele é... Tudo 7. Tudo 7. É contigo. Pois então, eu acho que alguma energia do 7 que está na minha volta, né? Eu acho que alguma energia do rei das 7 cruzilhadas que está me rodando, né? E desde então não consegui novos amores, não consegui o trabalho, não consegui nada na minha vida. Não era feliz, mas tinha tudo isso. Depois que me separei, nada mais disso eu tenho. Que mau agouro, né, gente? Ela pergunta, é coisa do meu ex-marido? Ela tinha amores, ela tinha tudo isso quando casada e hoje não tem mais. Vamos ver, né, gente? Agora é um estranho, né? Agora já vou ser advogada do diabo. 7 anos é um número cabalístico para terminar o feitiço ou o feitiço não se termina sozinho? Dependendo do tipo de feitiço, o feitiço não se termina sozinho. Não há, quando há um feitiço para uma separação, esse feitiço simplesmente não se termina sozinho. Porque pode até haver a separação do casal, mas esse feitiço continua com essa pessoa por um longo tempo. E a nossa amiga? Vamos lá. Olha, Viviane, essa é feitiço. Essa é feitiço. Essa é feitiço, não só dele, mas de uma pessoa que fizeram para os dois separar. Só que esta pessoa que fez esse feitiço não partiu dele. Opa, deu um nó, não entendi. Você assim, entendeu em casa? Acho que não, me perdi. Tá, vou mas tentar explicar. Pode ter sido eu que me perdi, mas vamos lá. Há alguns feitiços, certo, que foram feitos até para ele por uma aproximação. Ah, tem mais de um. Só que um determinado feitiço que foi feito para a separação dos dois, não foi por uma pessoa que se interessava pelo marido dela, mas sim de alguém que se interessava por ela. Ai, coitadinha, pegou feitiço cruzado.
Pegou dos dois lados, né? Pegou feitiço cruzado. Pegou dos dois lados, Quer então. dizer, do ex-marido para tentar ficar. Exatamente. Do ex-marido para tentar ficar. E do fofo lá para tentar separar. Exatamente. E deu feitiço cruzado, amiga. Tu não tem uma demanda, tu tem duas. Aí na questão dela, ela não vai conseguir ser feliz mesmo. Não vai conseguir desmanchar na boa, não. Não vai ter como. Não vai ter como. E não tem mesmo como. O Oxum respondendo, se não fizer alguma coisa para mudar esta situação, não tem como. Ela vai continuar nessa situação por muito tempo. Uma porque a Yansan está fechando junto com o Oxum, né? Quando a Yansan fecha junto com o Oxum, o que ela está querendo dizer? Teu coração está trancado. Para tudo, não adianta. Enquanto tu não trouxer a doçura novamente para ti, não tem como abrir teu coração. E Obá cortando. Deixar o telefone para vocês, então, para agendamento de consultas com o Pai Mário. 3084-3434. 3084-3434. E você já vai agendando a sua consulta porque, olha, 1 ou 2 dias de antecedência, por enquanto. Então, agenda a sua consulta, não perde tempo, porque esse tipo de assunto é um assunto muito sério. 7 anos é uma vida, uma criança já está indo para o colégio, né? E isso passa, e a vida passa, né? E passa, as oportunidades passam. Depois chegar lá nos 70, ai, não encontrei o amor da minha vida. Sim, né? Estava trancada quando era para aparecer na tua vida. Passou, né? Passou. Então tá aí, ó, 3084-3434. Ok, Pai Mário, enquanto o pessoal liga, eu tenho outro recadinho. Ok. Pessoal que tem problema de infiltração, é isso? É infiltração, não só infiltração, mas também de temperatura do seu telhado. Pessoal que tem aquele problema do calor, que cozinha. Exato, não só. Esse material, ele é um material feito, certo, para redução de consumo de energia. Olha só, é um material de nova tecnologia, é um material que vem contribuindo com o meio ambiente, é um material que pensa na sua economia, porque é menos ar-condicionado, gasta menos luz, e também é um material que vai trazer para você muito conforto. Olha aí. Problemas com excesso de calor no ambiente? Aplique o isolante térmico refletivo no seu telhado. Reduz a temperatura interna em até 35%, baixando o custo com refrigeração em até 30%. Reduz a entrada de 90% dos raios UV. Recupera e aumenta a vida útil do seu telhado. Ideal para coberturas comerciais e residenciais. Ligue 3012-1423 ou refleters.com.br. Tá aí, você conheceu esse produto, que é a inovação, o produto Reflete. Entre em contato, em seguidinha eu vou repassar essa informação para vocês e você vai poder ter a maior tranquilidade. Fale com o Felipe que você vai ter muitas novidades. Entrando pelo site vivianediansan.com.br, você participa do programa. Afinal, o seu problema não é único. Tenho certeza que o seu problema não é único. O seu problema é o problema que acontece com muitas pessoas. Aqui nós trazemos um exemplo, um drops da vida de alguns que gentilmente nos cedem através dos pedidos de orientação. Agora, o seu caso é um caso único, com certeza, porque cada um tem sua história, cada um tem seu DNA espiritual. Quando nós vamos consultar ao jogo de cartas, ao jogo de búzios, esta leitura vai fazer de você uma pessoa muito melhor, sabia? Verdade. Vai fazer de você uma pessoa que tem um caminho, que tem uma solução, que tem uma orientação. Olha só, que eu tenho nossa amiga que nos mandou por e-mail, que diz o seguinte: querido Pai Mário, assistindo o seu programa hoje, reconheci quando falaste sobre entrevista profissional. E só tenho a agradecê-lo por ajudar-me a descobrir que realmente estava acontecendo de errado com a mesma. Além de realizar um trabalho para abrir meus caminhos, ainda ajudou-me a abrir meus olhos. Super obrigado por tudo. Beijo grande para o senhor e para a mãe Vivi. Adoro vocês. Que legal, né? Legal, esse aí foi o caso aquele que eu coloquei ontem. Além de uma abertura de caminho e uma abertura de olhos. Que assim, o que acontece muitas vezes, como eu falei ontem, você faz um trabalho e não tem uma atitude, ou não vê o que está acontecendo com você próprio, né? E sobre uma conversa que nós tivemos, um jogo de búzio, nós conseguimos descobrir alguns problemas que ela estava passando em relação às entrevistas dela. Até ela disse para mim assim: Pai Mário, quem sabe o senhor dá uma consultoria no ar? Não dá. Não é possível. É impossível. Cada um no seu quadrado. É impossível, porque
tenho experiência nessa área, mas o nosso ímpeto aqui não é só esse, tá? O nosso ímpeto aqui é trazer informação para você. Então não tem como fazer isso no ar. Uma por falta de tempo também. Aqui eu tenho outro pedido de orientação. Preciso de uma resposta que seja pelo programa. Está aqui. Pois assisto e gosto muito pela seriedade. E também me chamou a atenção que nem toda orientação manda fazer trabalhos. É que aqui a gente tem que dizer, né? Quando é para o direito, é para o direito. Quando é para o médico, é para o médico. Quando é pai do santo, é para o pai do santo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Gostaria de saber se vou conseguir emprego, aliás, nesta escola que está com o currículo. Ela é professora, no caso. Ela enviou um currículo e gostaria de entrar nessa escola específica. Ela não me manda o nome da escola, o que dificulta um pouco. Ela mandou só o nome dela, né? Só o nome dela. Mas não sei a possibilidade de ela conseguir, na verdade, emprego em alguma escola. Vamos lá. Porque sem enviar aqui, a gente não consegue direcionar, né, amigo? E até tem acontecido vários contatos assim que não tem nos mandado. Não tem como a gente... o nome, pelo menos, e a data de nascimento. Então fica bem complicado, tá, gente? Vamos lá. Os caminhos dela estão abertos, Viviane. Propriamente nesta vai ser um pouco difícil, tá? Mas tem alguma outra escola que ela largou o currículo que vão chamar ela para uma entrevista. Muito cuidado no horário da entrevista e no momento da entrevista, tá? Mas os caminhos delas estão abertos, sim. Então viu, amiga? Tá aí. E até os caminhos estão abertos, mas para essa escola não está rendendo. Envia currículos para abrir os horizontes, né? Semana passada nós lemos uma cartinha a respeito de uma venda de uma casa que tinham várias pessoas que alguns não queriam pagar o corretor. É verdade. Coitado do corretor. Aí eu li o e-mail dessa pessoa novamente aqui, ela me deu resposta e assim, meu amigo, tem como ser feito sim. Tá? Alguma coisa para mudar os pensamentos dessas pessoas que não estão querendo... minha grande mãe Iemanjá. Que são alguns trabalhos, algumas axés feitos com a Iemanjá, para mudar sim o pensamento dessas pessoas aí que não estão querendo pagar o corretor, porque é o direito dele, tá? Trabalhou. Tem sim como fazer, ok? Não é justo. Até ele mandou um pseudônimo, mas é o mesmo pseudônimo da nossa produtora, que é MDS. É o mesmo pseudônimo, é o mesmo nome da nossa produtora. Então, a MDS, não a produtora, mas sim esse nosso amigo. Tem sim como fazer. Agora eu vou entrar num assunto que eu não posso deixar passar hoje, que é agora para a área do direito. A área onde o Dr. Vanderlúcio Baum produz efeitos fantásticos. Com licença, tá, Pai Mário? Até porque o senhor está aí envolvido nesse assunto. Ops, fiquei com medo agora quando ela disse que eu estou envolvido nesse assunto. Fiquei com medo agora. E agora, o que vai sobrar pra Agora mim? Fiquei com medo. Adoro entrevistar quando tem vários pais de santo. Tem que ver o que eu pergunto para eles. Saia justa, é isso aí. Nossa, É a saia justa, é a dita saia justa. Porque eu tenho que fazer o papel das pessoas que estão me assistindo. Sem dúvida, o pessoal que está lá do outro lado, prestigiando o programa, quer uma resposta. Então, eu tenho que perguntar para vocês. Né? Aqui eu tenho uma amiga, olha só, o pessoal assistiu outro programa. Né? Que ela comprou um carro. E disseram que ela tem garantia, ela comprou na loja, de 5 anos. Fazem 3 anos que ela comprou e o carro simplesmente parou. Ela foi buscar a garantia e disseram que não tem mais. O que ela faz? Bom, essa situação é uma situação também corriqueira, infelizmente. O fabricante, o lojista, acabam permitindo que o cliente vá lá, ele é atraído pela proposta, muitas vezes compra um carro de luxo com esta recomendação de 5 anos de garantia, o que talvez tenha feito com que ele optasse por aquele veículo, aquela loja, aquele modelo. Pela segurança dos 5 anos, Pela segurança, né? São 5 anos, não são 30 dias. E chega lá no 3º, 4º ano, o carro estraga. Vai até a questão da garantia, deixa o veículo na loja e aí começa o problema. Por quê? Eles pedem para ficar o carro. Sim, porque o carro tem que ser consertado. Dependendo do que é, o carro geralmente fica mais do que 30 dias. A pessoa foi lá, gastou um monte de dinheiro e daqui a pouco está a pé com o carro lá. E 30 dias, eu coloquei mais do que 30 dias, porque 30 dias é o prazo limite para que o veículo seja consertado. Isso se aplica ao veículo, isso se aplica a uma lava-louça que compraram, a uma televisão, a uma geladeira. Qualquer bem destes duráveis, e no caso o veículo,
ele tem 30 dias para ser consertado. Passaram-se os 30 dias, é direito do consumidor ou pedir o dinheiro de volta, trocar o produto por outro, e inclusive poderia trocar esse carro por outro, ou então receber parte deste valor, caso ela entenda conveniente pegar o veículo de volta e ficar com aquele defeito. Mas esse defeito tem que ser pago pela concessionária. Posso ser um pouquinho Me caiu os buteados do bolso. do contrário agora? Claro. Foi um Me caiu os buteados do bolso. Também me caiu, mas agora um questionamento, que aconteceu até com a Tucson, certo? Mas tem alguns cuidados que o consumidor tem que ter, né, doutor? Que nós temos que deixar isso bem claro. Por exemplo, as revisões, trocas de óleo, e aí vem um outro questionamento, doutor, que eu queria fazer ao senhor. Eu sei como é que o senhor vai entrar no assunto. As concessionárias, elas nos obrigam a fazer a troca de óleo na própria concessionária com valores exorbitantes. Inclusive, tem que ser naquela concessionária. Se tiver certo? só uma daquela marca, tem que ser naquela. Eles usam a alegação que se tu não fizer uma troca de óleo naquela concessionária, Correto, tu perde garantia. E só tem aquela concessionária em toda a região. Isso é o correto? Isso faz parte de um contrato. A condição da garantia, ela está vinculada às exigências do fabricante na manutenção do veículo ou do equipamento. Isso inicialmente tem que se compreender como algo correto, mas a impossibilidade do cliente, do consumidor, de cumprir uma ou outra circunstância determinada pelo fabricante, isso não pode vir contra ele. Isso não pode vir contra ele. Isso são aquelas cláusulas, muitas vezes, que a gente até não presta atenção, não né? lê, né? Mas por quê? Porque nós tivemos um problema com a caminhonete em relação a isso, né? E não foi solucionado e nós tivemos que pagar. Então, na realidade, a concessionária, ela está obrigada a aceitar esse tipo de acordo. Então, pode fazer um acordo com a pessoa que tem o carro? Pode. Existe essa viabilidade. Propriamente a questão da concessionária, que ela mais funciona como um repasse do produto do fabricante, quando vem essa relação contratual, ela vem do fabricante, porque não é a concessionária que te dá os 5 anos, é o fabricante. É o fabricante. Certo. Aí certo. vem o grande ganho. Esta é a dúvida. A peça vem do fabricante na garantia. Ok. Ó, tá, gente? Ó, presta atenção no contrato. Vou voltar à pergunta que me caiu os buteados do bolso. Tem que perguntar, né? Tem o carro. O senhor falou, vou pegar o que o senhor falou. Pessoal, aqui eu tenho que representar o povo que está me assistindo. Que eu tenho lá o carro e deu um problema de fábrica. A gente viu muitos recal aí pedindo para recolher os carros nesses últimos anos. Estou há 4 anos e meio com o meu carro, 4 anos e 8 meses. E aí meu carro tem um problema de fábrica. A pecinha, daquela que a mulher entende tudo, né, de carro, aquela pecinha que vai atrás, não sei o que, é problema de fábrica. Deixo lá para conserto 30 dias. Ando a pé nesses 30 dias. Exatamente. E além disso, passou-se os 30 dias. Estou em 90 dias e nada da peça, tal da peça, que diz assim, a peça não veio, a peça não chegou. Acho que a peça vem a pé às vezes, né? Esse é o centro do problema. Que grande parte destes veículos que temos hoje no mercado com 5 anos de garantia são veículos importados e as peças, este retorno para conserto efetivamente é demorado, geralmente com mais de 30 dias. E aí que está o grande problema da questão. Porque, veja bem, o cidadão vai ali, vamos colocar aqui um preço hipotético, compra um carro de luxo, um carro intermediário e paga 100 mil reais pelo veículo. Usa o veículo 4 anos. Em 4 anos, este veículo praticamente depreciou pela metade do valor. O veículo já não vale mais 100, os 100 que foram pagos, ele vale 50, vale 60 mil reais. O veículo está com problema e nós já estamos no 31º dia sem o carro e sem o conserto. O que pode fazer este consumidor? Tudo pela legislação. Esse consumidor, no 31º dia, ele pode tudo. Ele pode optar por receber
aqueles 100 mil reais que ele pagou há 4 anos, corrigido. Ele pode optar por receber outro veículo no lugar, ou ele pode optar em buscar o seu veículo que está para conserto, sair da loja com aquele problema e ser indenizado por este problema, com um valor referente ao custo do conserto para que ele possa levar em outro lugar e consertar. Quer dizer, não resolveu o problema daquela concessionária, mas eu gosto daquele carro, é um carro de estimação. Peço para me indenizar para consertar em outro lugar. Exatamente. Ou então, ó, não quero mais esse carro, já me incomodei. Você vai lá e vê quanto é que custa essa peça que não veio. Ah, essa peça custa 3 mil reais. Então eu quero os 3 mil reais e eu vou consertar o meu carro em outro lugar. Posso fazer isso? Pode. Passou o 32º dia, vamos dar 2 dias lá de folga para ele, né? E eu, ó, me incomodei, eu quero meu dinheiro de volta lá do carro que eu comprei, porque eu vou comprar em outra concessionária, outra marca, outro fabricante. Seu carro já tem 4 anos de uso e o mais inteligente e rentável a se fazer é pedir o desfazimento do negócio. Porque hoje o meu carro consertado ele vale 50. Ou menos. Ou menos. E eu paguei 100. Eu não quero mais que ele seja consertado para que eu possa retirá-lo da revenda. Eu quero os meus 100 mil reais corrigidos desde 4 anos, desde a oportunidade que eu paguei. Então eu vou sair da loja, na realidade, com a possibilidade de comprar um carro zero com o dinheiro do meu usado. Claro. Esse é o grande negócio para o consumidor, está alicerçado na lei, no Código de Defesa do Consumidor e depende exclusivamente do consumidor, mediante um procedimento simples, que é um procedimento de comunicação à revenda, que não tem mais o interesse no conserto e quer o seu dinheiro de volta. Se você tem dúvidas, está inseguro, ó, tá aí o telefone. Tá aí o telefone, deixa recadinho na secretária eletrônica, fala com ele que tu vai ter toda a informação necessária, tá bom? Tá aqui, eu até vou repetir o telefone, pessoal, depois fica com dúvida. 84 28 00 38. Vou repetir, 84 28 00 38. Pai Mário, posso perguntar uma coisa para o senhor? Com certeza, gente. As sessões de Umbanda onde o senhor dirige na Casa de Iansã serão sempre às sextas-feiras? Sempre às sextas-feiras. Só se houver alguma obrigação para a nação, né, para os nossos orixás, que daí nós mudaremos o dia. Mas as sessões serão sempre às sextas-feiras. Uma sessão de caboclo e uma sessão de povo. Certo? A partir, tá, essas datas de sexta-feira serão após as obrigações de Mãe Iansã. Ok? Ainda haverá mais uma sessão pelo dia 22, né? Sim, dia 22 Dia de março. 22 haverá uma sessão de caboclo e aí depois nós retomaremos com as sessões após as obrigações da Mãe Iansã, certo? Aí, semanalmente. Sexta-feira, uma para caboclo e uma para povo. Então tá aí o recadinho. Pai Mário, consultas normais ainda nesta quinta, nesta sexta-feira? Consultas normais, Viviane. Consultas normais, das 14 às 19 horas, certo? Valor ainda promocional, 30% de desconto para Banri Compras, Visa, Master ou à vista. E agora eu tenho aqui mais uma pergunta para ti, tá? Vamos lá. Tem uma empresa, agora eu vou deixar o Dr. Vander Lúcio mais para lá, né? Tem uma empresa que justamente este ano deu tudo para trás. Desde que entrou janeiro, não entra cliente, quando entra reclama, quando não reclama, pede devolução do dinheiro. Sei que cumpro com minhas obrigações, no entanto, nada dá certo. Pode ser olho grande? É feitiço? Pois abriu um concorrente na minha esquina. Um detalhe que nós teremos que saber em relação a essa empresa, sobre os funcionários, se ela tem funcionários. Ah, não me disse. Tá? Aqui não me disse. Porque já intuiu aí que o funcionário é olhudo. É caminhos fechados, Viane. Caminhos fechados. O que faz quando tem caminho fechado? Isso é um problema para o comerciante terrível. É um problema terrível, né, Viviane? Na realidade, os caminhos dela são fechados através, sim, de feitiço, tá? Ela teria que fazer uma abertura para os negócios dela, tá? Uma energização do seu negócio
e fazer algumas mudanças dentro do seu ambiente. E algumas seguranças também para o seu ambiente de trabalho. Se não Ok? vai feitiço, volta feitiço. Ainda mais Exato. comércio que entra e sai gente muito. Exato, muita gente entra e sai, daqui a pouco a pessoa mesmo que está fazendo para você entra dentro da sua loja. Alguns antigos dentro da religião vão lembrar o tempinho do pó, né? Descarregava pó embaixo das unhas. Então, entra e pode ter entrado dentro da sua loja este feitiço onde está lhe trancado. Consultas com o Pai Mário de Oxalá. 3084-3434. Vai ligando, vai agendando. E eu ainda tenho mais uma pergunta aqui para o Dr. Vanderlúcio. Anotou aí? 3084-3434? Dr. Vanderlúcio. Devolução de produtos comprados na loja. É verdade que posso devolver em 7 dias ou eu posso devolver em 30 dias? Bom, aí estamos diante Nós falamos novamente do carro do número 7. O 7 nos 7 rodeia. hoje está no ar. Ele nos rodeia. A questão dos 7 dias, na realidade, não passa de um mito. Digo um mito porque é usual entrar numa loja e ver pessoas comprando e o vendedor dizendo, não, você aqui tem 7 dias pela loja. Tecnicamente, a lei não ampara essa situação. Os 7 dias que se refere o Código de Defesa do Consumidor é os 7 dias para rejeitar, devolver o produto, desfazer o negócio, quando comprado o produto por telefone, pela internet ou quando oferecido no próprio domicílio do comprador. Agora, comprar o produto na loja e sair da loja com ele, não me confere o direito de daqui 3, 4, 5 ou 7 dias querer devolução. Isso não existe. Tá aí, ó, tá vendo? Agora, informação sobre seus direitos, informações sobre quando você compra um produto, tem defeito, não tem defeito, quando entregar. Somos aqui de produtos muito diferentes, que é a luz, que é o fornecimento, carros, que é um investimento bastante alto, e o produto que você compra na loja. Mas tudo coisas que acontecem na sua vida. Deu problema? Dá uma ligadinha, Dr. Vanderlúcio Baum vai poder lhe orientar o melhor caminho. Vou deixar o telefone, posso? Claro. 8428-0038. Se o pessoal de casa também tiver alguma dúvida e precisa de uma resposta sobre essas circunstâncias envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, pode também ir lá no site ou no meu e-mail e enviar a pergunta e eu com prazer vou responder. Qual o site, qual o e-mail? O e-mail próprio para esse tipo de questionamento é vanderlucio215@hotmail.com. vanderlucio215@hotmail.com. Correto. Vai lá, manda o e-mail e ele vai lhe dar uma orientação, tá bom? Ou então liga, eu gosto muito da coisa, ó, ali, né? Vou dar 8428-0038. Muito obrigada. Nada. Ele volta. Vou lembrando para vocês que o programa de hoje vai reprisar na terça-feira, dia 12, às 15h30. Porque depois do programa tem jogo de futebol, tá? Então, terça-feira, dia 12, o programa começa mais cedo e será a reprise deste programa. Se você está assistindo a reprise, já sabe, né? Aproveita e chama aqueles amigos que estavam lá e não sabiam desse direito, sabe? Tomaram aquele tufo com o carro. Pai Mário. Diga, Viviane. A agenda tá cheia, né? Oxe. A gente corre, né? Oxe. A Ontem gente corre. nós tivemos atendimento com Preto Velho, foi maravilhoso. Ai, muito, muito lindo o Muito trabalho. bom. Muito lindo. Agora as pessoas às vezes ficam me perguntando, Viviane, tem solução no meu caso? Tem. Tem solução. E a gente sempre sentiu uma carência aqui no programa, já havia falado para vocês, de poder orientar as pessoas como um todo, não foi isso? Exatamente. Exatamente. Orientar em todos os aspectos, né? Eu recebi muitas perguntas sobre aposentadoria, dificuldades sobre INSS, produtos, Dr. Vanderlúcio também, né? Psiquiatria. Logo, logo teremos uma doutora aqui, que é doutora em psiquiatria, também conversando conosco, e sobre espiritualidade. E esse contexto é para auxiliar você. Por isso que o programa está pertinho de você diariamente. Normalmente às 16 horas, com exceção do dia 12. Com exceção do dia 12, eu acho que na outra terça-feira, porque vai ser as quartas de finais da Liga, ainda na outra terça-feira provavelmente a gente ainda tem alguns problemas ainda de horário. 15h30, mas aí quando for 15h30 eu vou colocar a reprise, tá bom? Vou lembrando vocês que o programa então é sempre às 16 horas.
Estou com saudade de vocês, amanhã tem mais. Vou deixar o telefone lá da Casa de Ançã, 3084-3434, tá bom? Pai Mário, seu recadinho? Muita paz, muita paciência a todos e sempre lembrando, a virtude é a mãe de todas, ou melhor, desculpa, errei, não é a virtude que seja a mãe de todas. Quem? A humildade. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Ela me ajudou hoje, deu tempo, esqueci. Acontece. E acontece aqui também. Tá Sim. Bom? Aí como acontece com vocês. Beijo no coração, amanhã eu volto às 16 horas, programa inédito para você. Até amanhã.